Investigation of NP-hard problems boundaries between parametrized tractability and intractability. Con ustedes, Hubert. Buenos días a todos. Me encantaría hacer una presentación en español, pero yo creo que mi castellano es muy malo, entonces voy a hacer en portugués. Bueno, meus orientadores são o professor Fábio Protti e Maíse Dantas da Silva, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Dieter Hoppenbach, da Alemanha, da Universidade de Ulm. E o título da minha tese de doutorado é uma investigação multivariada de problemas NP difíceis, fronteiras entre tratabilidade e intratabilidade parametrizada. Bom, pelo título você já deve imaginar que é um trabalho de teoria da computação, mais especificamente de complexidade computacional e complexidade parametrizada, que é uma área nova dentro de complexidade computacional, que eu vou gastar algum tempo falando brevemente sobre ela, porque eu imagino que, por ser recente, surgiu em meados da década de 90, ela ainda não é muito conhecida, infelizmente, na América Latina. Bom, a principal questão em aberto da computação é P igual a NP, como todos nós sabemos, né? Aí, de um lado, a gente tem a classe dos problemas solucionáveis em tempo polinomial. Do outro lado, a gente tem as classes dos problemas que não sabemos resolver em tempo polinomial, mas a gente sabe ao menos verificar a validade de uma solução em tempo polinomial. Na década de 70 surge então a teoria da NP-completude, onde, com o propósito de nos ajudar a identificar os problemas para os quais possivelmente não existe um algoritmo de tempo polinomial para resolver. Então a gente tem os problemas NP difíceis e os problemas NP completos. Para esses problemas, possivelmente, a gente não consegue um algoritmo polinomial para resolvê-lo, a menos que P seja igual a NP, que é a principal questão em aberto da ciência da computação e talvez a principal questão em aberto da matemática. Bom, mais uma vez identificado que o problema é NP completo e, consequentemente, não existe algoritmo polinomial para resolvê-lo, algumas questões ainda permaneciam em aberto com a teoria da NP-completude. Como, por exemplo, beleza, eu sei que o problema é NP completo, mas eu preciso resolver ele de forma eficiente na prática. Como que a gente faz? Bom, resolver depende do que significa eficiente. Se eficiência for tempo polinomial, isso implica responder P igual a NP. Então, a gente tem que ver o que poderia ser essa eficiência para um problema NP completo na prática. A segunda, eu sei que o problema é NP completo, mas agora será que eu sei exatamente o que torna aquele problema NP completo, NP difícil? Quais seriam as características do problema que tornam aquele problema difícil de ser solucionado na prática? Ou seja, quais são as características do problema que são suas fontes de intratabilidade? Uma outra coisa que muitos de vocês já devem ter pensado é o seguinte: uma vez que você prova que o problema é NP completo, a gente sabe que não existe algoritmo para resolver ele, a menos que P seja igual a NP. E aí a gente tem uma série de problemas que são NP completos. Só que na prática a gente sabe que alguns problemas NP completos a gente consegue trabalhar melhor, outros a gente tem um pouco mais de dificuldade para trabalhar. E uma outra pergunta que poderia ser feita seria: será que todo problema NP completo tem realmente o mesmo nível de dificuldade? A gente sabe que na prática isso não acontece, mas do ponto de vista da teoria da NP-completude, eles possuem o mesmo nível de intratabilidade. Uma outra pergunta seria: é possível então a gente distinguir diferentes níveis de intratabilidade entre os problemas NP completos? Uma outra pergunta: bom, uma vez que eu vou trabalhar com o problema NP completo, em geral a gente vai aplicar um método heurístico para resolver ele.
E antes de aplicar um método heurístico, em geral a gente sempre faz um pré-processamento para reduzir o tamanho da instância e aí a gente tem algum ganho computacional. Uma segunda pergunta que poderia ser feita é: quão bom pode ser um pré-processamento para NP completo, para um problema NP completo? Existe alguma teoria que nos ajuda a avaliar quão eficiente pode ser um algoritmo de pré-processamento com problema NP completo? Bom, para nos ajudar a responder todas essas perguntas, como refinamento da teoria da complexidade computacional clássica, surgiu a teoria da complexidade parametrizada. Além de ser uma teoria que envolve diversas áreas da teoria da computação, ela também tem um apelo prático muito grande, porque nos auxilia a responder todas aquelas perguntas de interesses práticos. Então, a minha tese, a gente vai estudar 4 problemas diferentes e a gente vai fazer o que a gente chama de uma investigação multivariada para esses problemas, ou seja, a gente vai usar complexidade clássica e parametrizada de forma alternante e complementar. Primeiro, para identificar quando que o problema se torna polinomial, quando o problema é NP completo. E a partir disso, para cada caso NP completo, a gente quer investigar o que torna aquele problema de fato NP completo. Bom, uma pequena introdução. O problema computacional é sempre visto como uma entrada e uma questão respondida. E a gente quer um algoritmo que nos ajude a responder essa questão. E um problema pertence à classe P se existe um algoritmo polinomial que responde à questão associada ao problema, certo? Se a gente olhar, então, a complexidade clássica, a análise de complexidade que a gente estuda na graduação, é como se fosse uma análise no R2 sobre a complexidade do problema. De um lado eu tenho o tempo, do outro eu tenho o tamanho da entrada. E eu quero saber se a complexidade do meu problema é uma função polinomial. Na teoria da complexidade parametrizada, agora eu adiciono mais um aspecto. Eu tenho a questão a ser respondida, eu tenho a entrada do problema e eu tenho os aspectos que eu vou adicionar na minha análise. A gente parte do princípio que na prática o problema nunca é visto apenas como uma entrada e uma questão a ser respondida. O problema ele sempre vem com diversas características associadas a ele. E às vezes, se a gente levar essas características associadas que estão associadas ao problema na prática em consideração, às vezes aquela intratabilidade aparente, na verdade, ela é um pouco demasiadamente pessimista. Então agora eu vou analisar o problema não só como entrada e questão a ser respondida, e sim entrada, questão a ser respondida e alguns aspectos adicionais. Bom, se o problema é NP completo e eu não vou conseguir algoritmo polinomial para resolver ele, a menos que o P seja igual a NP, então qualquer algoritmo exato e determinístico que eu utilizar vai ser exponencial, certo? Só que agora eu quero adicionar, eu estou adicionando na minha análise o que eu chamo de parâmetro. Bom, dado que o problema vai ser exponencial, eu quero que seja exponencial com relação apenas ao meu parâmetro e polinomial com relação a todo o restante. Se eu consigo isso, é como se eu estivesse isolando toda a explosão combinatória inerente a um problema NP completo a uma função apenas do meu parâmetro. Se esse parâmetro é pequeno na prática, isso significa que eu tenho um algoritmo eficiente na prática. Não é muito difícil, por exemplo, se eu estou procurando uma matriz de tamanho K, por exemplo, no gráfico, eu vou tomar tempo n elevado a K para resolver ele, pelo menos. Se K, por exemplo, é 100 e n é muito grande, eu já tenho um algoritmo viável na prática. Mas se eu conseguisse um algoritmo de tempo 2 elevado a 100, por exemplo, vezes n, eu tenho um algoritmo eficiente na prática para resolver o problema. Então, a teoria da complexidade parametrizada é uma mudança de paradigma na análise da complexidade de um problema computacional. É como se, em vez de olhar o problema no R2, eu estivesse olhando ele no Rn. E agora eu não quero só saber que o problema é NP completo, eu quero saber com relação a qual parâmetro o problema se torna exponencial. Se eu consigo isso, eu identifiquei uma das fontes de intratabilidade do problema.
Uma das importâncias de estudar a complexidade parametrizada na prática é que, uma vez que eu sei que o problema é FPT com relação a um determinado parâmetro, ou seja, eu consigo um algoritmo FPT, um algoritmo com essa complexidade, isso significa que em tempo polinomial eu consigo aplicar um pré-processamento que reduz a instância a uma função que depende apenas do meu parâmetro. Então, por exemplo, se eu tenho uma instância muito grande e um parâmetro pequeno, em tempo polinomial eu consigo enxugar aquela instância enorme num núcleo, né, um kernel, que depende apenas do tamanho do parâmetro. Então, a analogia com a complexidade clássica, a gente tem P, NP e a questão P igual a NP. Na complexidade parametrizada, a gente tem FPT, a gente tem uma hierarquia de classes de intratabilidade, que é a W hierarquia, e a gente tem a questão, por exemplo, FPT igual a W1 é tão importante quanto a questão P igual a NP. Bom, uma das primeiras contribuições do meu trabalho é ajudar a difundir a complexidade parametrizada na América Latina. A gente teve, por ser uma área pouco conhecida na América Latina, naturalmente a gente buscou diversas parcerias internacionais, inclusive com o professor Michael Fellows e Francis Rosamonde, que são professores que estão atualmente na Austrália. O professor Michael Fellows, por exemplo, é um dos autores da teoria da complexidade parametrizada, e essa visita deles culminou na participação de ambos como invited speaker no 6º Latin American Workshop on Greeks and Graphs. E a gente também, como resultado das pesquisas, foi produzido um mini curso sobre complexidade parametrizada, que foi apresentado no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Bom, e agora eu vou falar exatamente dos problemas abordados. A gente trabalhou com 4 grupos de problemas diferentes. Cada problema foi estudado em um capítulo, 3, 4, 5, 6 na minha tese. O capítulo 1 e 2 foram uma introdução e uma revisão da complexidade parametrizada. Primeiro problema, a gente trabalha com 2 estruturas de dados bem interessantes, que a gente chama de GraphEO e GraphXY, End of Graphs, ou X of Y Graph. Bom, um GraphEO é um grafo direcionado acíclico, com apenas uma fonte, com pesos nas arestas, e você tem vértices do tipo E ou I, e vértices do tipo O ou O. E a questão é o seguinte, e o grafo XY, em vez de ter rótulos E e O, eu tenho rótulos XY. Y significa o número de vizinhos de saída, e X significa quantos vizinhos ele depende. No grafo EO, eu busco um subgrafo solução, seria um subgrafo que contém a minha fonte, e para cada vértice E que pertence ao subgrafo, todas as suas arestas de saída também pertencem ao subgrafo. E para um vértice O que pertence ao subgrafo, exatamente uma de suas arestas de saída pertence ao subgrafo. E o grafo XY, se eu tenho X de Y, significa que X das minhas arestas de saída deve pertencer ao meu subgrafo solução. Então, por exemplo, desses 2 grafos, eu tenho esses 2 subgrafos soluções. Certo? É uma estrutura de dados bem interessante, porque ela tem inúmeras aplicações, como, por exemplo, a inteligência artificial. O grafo EO é extremamente utilizado para representar o espaço de busca de problemas. Um exemplo de problema de PO que utiliza grafos EO para modelar seu espaço de busca é o problema de corte guilhotinado em placas. A gente também consegue utilizar grafos EO para resolver problemas de versionamento de software em engenharia de software. E modelos de deadlock se baseiam, modelos de dependência de modelos de deadlock em sistemas distribuídos se comportam exatamente como grafos EO ou grafos XY. Então, o primeiro resultado que a gente tem, a gente mostra que encontrar um subgrafo de solução de custo mínimo, que seria a resposta, a solução ótima de diversos problemas aplicados, é NP difícil mesmo se todo o vértice O tem apenas 2 arcos de saída e mesmo se todas as arestas têm valor 1. E
como consequência, é NP difícil mesmo se todos os vértices, ou E, tivessem apenas dois arcos de saída, que é uma instância assim, bem enxugada do problema, né? Mas, por outro lado, a gente prova que é possível solucionar o problema em tempo FBT, ou seja, f de k vezes n elevado a uma constante. Por outro lado, o problema do gráfico XY, através de uma redução do problema da Crick, a gente mostra que tal algoritmo não existe. E se a gente permite arestas com peso zero, o problema, através de uma redução do conjunto dominante, dominate set, a gente mostra que o problema é W2 difícil. Esses três problemas são três problemas NP difíceis, e a gente prova que cada um pertence a uma classe de complexidade parametrizada diferente, e, portanto, possui níveis de intratabilidade diferentes, por exemplo, sendo o EO com peso zero nas arestas o mais difícil dentre os três. E, por fim, a gente prova que, embora seja possível no grafo EO reduzir uma instância que depende apenas de K, essa instância não é polinomial em relação a K. O segundo problema é um jogo combinatório que consiste de um tabuleiro, onde cada posição do tabuleiro possui uma coloração, e eu quero, a partir do pivô, que é a primeira casa, né, do extremo à esquerda, no topo, e eu quero alterar a cor daquela casa. Ao alterar a cor daquela casa, a componente monocromática que contém aquele vértice, ela vai crescer, e eu vou fazendo isso até aumentar o meu componente monocromático e cobrir o grafo todo. A regra aqui nessa operação é o seguinte: quando eu mudo a cor da casa, que eu chamo de pivô, que é o top left, por exemplo, para verde, eu aumento o tamanho da minha componente monocromática verde. Quando eu alterar a cor do top left de novo, eu mudo a cor de todo mundo que está na mesma componente monocromática. E eu quero fazer isso até tornar todo o tabuleiro monocromático. O objetivo do jogo é fazer isso com o menor número de movimentos. Esse problema, embora pareça ser um problema apenas do jogo, ele possui diversas aplicações, como, por exemplo, escalonamento de operações em linha de produção, comparação e análise de sequências biológicas e modelos de propagação de doenças. Bom, sobre esse jogo, a gente prova que o problema da supersequência comum mais curta, e quando você joga esse jogo em um tabuleiro, que é uma árvore, se você considera que as strings não possuem dois caracteres iguais consecutivos, esses problemas são equivalentes. Só um exemplo, eu tenho aqui 3 strings e uma árvore, por exemplo, e a supersequência comum mais curta, que seria essa daqui embaixo, eu tenho 3 strings, essa daqui é a supersequência comum mais curta dessas 3 strings, e eu tenho essa árvore. Jogar a inundação nessa árvore é equivalente a encontrar a supersequência comum mais curta. Por exemplo, se eu jogar exatamente as cores das letras da supersequência comum mais curta, eu tenho uma inundação ótima para essa árvore equivalente. Certo? Bom, e em seguida a gente mostra que jogar o jogo inundação em árvores, mesmo com a altura 2, é NP completa, através de uma redução do vertex cover. O legal desses dois resultados é que no livro Computers and Intratability, do Gary Johnson, que é o primeiro livro de NP completude, sobre a teoria da NP completude, ele afirma, esse livro, inclusive, ele é a referência mais importante de teoria da computação e é a referência mais citada da ciência da computação. E na página 228 do livro, ele fala que o problema da supersequência comum mais curta, quando todas as strings possuem tamanho 2, é solucionável em tempo polinomial. Mas se a gente combina exatamente os dois resultados anteriores, que inundação e esse jogo são equivalentes, e que o problema é NP completo mesmo para árvores de tamanho 2, de altura 2, a gente prova que essa afirmação do livro do Gary Johnson é falsa. E caso seja verdade, a gente provou em conjunto com o Gary Johnson que P é igual a NP.
E, no entanto, como eles apenas afirmam e não apresentam uma prova, né, de fato, eles se equivocaram e o problema é, na verdade, muito difícil. Bom, na verdade, esses dois resultados foram apenas dois resultados interessantes sobre o problema. Na verdade, a gente fez uma extensa investigação sobre o problema, a gente provou alguns casos de W dificuldade, alguns casos NP difíceis, alguns casos FPT. A gente resolveu uma questão em aberto, que era o problema em árvores com 3 cores. A gente também encontrou alguns casos polinomiais. E agora vou mudar um pouco de problema, que é o capítulo 5 da minha tese. A gente trabalhou com convexidade em gráficos. A gente trabalhou com 2 parâmetros, o conjunto P3 geodésico e o conjunto P3 envoltório. O conjunto P3 geodésico é parecido com 2 dominação. Eu tenho uma rede e eu quero encontrar o menor conjunto de nós, tal que eu consigo 2 dominar todos os outros nós da rede. 2 dominar significa que tem que ter pelo menos 2 vizinhos infectados. Então, por exemplo, nesse gráfico, o conjunto 2 dominante mínimo, ou o conjunto P3 geodésico mínimo, é 5. E o segundo é o conjunto P3 envoltório, que é o seguinte: eu quero um menor conjunto de vértices, tal que em algum momento eu consigo contaminar todos os outros da rede. E a regra da contaminação é o seguinte: para um vértice ser contaminado, eu tenho que ter pelo menos 2 vizinhos contaminados. Então, por exemplo, com esses 3 vértices pretos, eu consigo 2 contaminar todos os outros vértices do gráfico. Então, por exemplo, em passo 1 eu consigo contaminar os vermelhos, no passo 2 os rosa, no passo 3 os amarelos e no passo 4 esses outros aqui. Bom, convexidade P3 possui diversas aplicações e a gente provou alguns resultados de tempo polinomial, NP completude. Uma coisa legal que a gente provou que se todo vértice tem grau 3, o problema é polinomial, mas todo vértice tem grau no máximo 3, o problema é NP completo, ou seja, a partir do momento que você permite vértices de grau 2, o problema do conjunto P3 envoltório é NP completo. Essa aqui é um exemplo de um gráfico construído a partir de uma redução de 3 SAT. Outros resultados. E por fim, a gente trabalhou com emparelhamento e emparelhamento induzido. E a gente mostrou que encontrar um emparelhamento induzido numa distância no máximo K de um emparelhamento máximo é polinomial. No entanto, se esse K for um parâmetro, se esse K for uma constante, é polinomial, e se esse K é um parâmetro, e eu adiciono o grau máximo como parâmetro, eu consigo um algoritmo em tempo FPT com relação a esses 2 parâmetros agregados. Os resultados: a gente teve um bom conjunto de publicações até então, 3 Theoretical Computer Science, um Journal of Combinatorial Optimization, 2 Electronic Nodes and Discrete Mathematics, Journal of Computer and System Science, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, pesquisa operacional para desenvolvimento, algum CTW, AIM, COCUM e ainda outras 4 publicações submetidas. E, por fim, algumas informações gerais. O meu doutorado foi desenvolvido em 3 anos e 2 meses, foram 4 problemas estudados, 18 trabalhos publicados, 5 trabalhos em revisão, 3 prêmios obtidos aqui no CREI, no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação e o Prêmio CAPES de tese, algumas parcerias estabelecidas com grandes nomes da área, um mini curso e outros resultados. Como consequência da minha tese, foram 2 aprovações no concurso público. Atualmente sou professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz o doutorado, e tive um projeto aceito sobre aplicações da teoria da complexidade parametrizada em pesquisa operacional, investigação operativa. E é isso, gente. Muito obrigado. Desculpe aí.